Olá, meus amigos, Mal Júnior Comunicador no dia de hoje, manhã de quarta-feira, 13 de maio do ano 2026. Estamos chegando aqui em, em nossas redes sociais, né, para falar acerca do mundo do futebol, né, daquele like, aquele joinha, fortalece aqui o nosso canal, tá bom? Ismael Júnior Comunicador, agradecer a você pela sua confiança, você que acredita aqui em nosso trabalho, muito obrigado, tá certo? Então, a gente já destaca aqui de início, né, sobre, com relação que, ou seja, a seleção brasileira. Hoje vamos falar um pouco aqui de seleção brasileira, ou seja, o atacante Neymar, né, que está entre os 55 nomes incluídos aí para a pré-lista da seleção para a Copa do Mundo 2026, que será enviada, ou seja, pela Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade, foi enviada ontem, ontem não, isso em dia 11, na última segunda-feira. A relação faz parte de uma etapa com relação exigida pela entidade máxima do futebol, para que atletas, né, que poderão substituir jogadores lesionados antes da competição para a disputa na Copa nos Estados Unidos, México e também no Canadá. Apesar da presença da pré-lista, né, Neymar ainda não tem vaga garantida entre os 26 convocados que serão anunciados pelo técnico Carlos Ancelotti na próxima segunda, viu? Segunda-feira, dia 18. Toda a nossa expectativa agora, né? Vamos parar um pouco de segunda-feira para acompanhar quem vai estar na lista para disputar a Copa do Mundo, né, pela seleção brasileira. A nossa expectativa, é claro, de forma positiva, pela nossa querida seleção, né, que luta aí, né, pelo um Hexa. Estamos sempre batendo na trave, como diz o ditado, morrendo na praia, né? Mas é claro, vamos torcer pelo nosso futebol brasileiro, né? Há muito tempo que a gente não tem essa alegria. Vale destacar, né? Isso, então, é, então, aguardar segunda-feira nossa expectativa, né? É sobre aí essa lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Tem início aí no mês de junho, né? Copa do Mundo, né? O último título aí conquistado foi o comando aí do Felipão, né? Em 2002, né? Sempre após esse período que aconteceu o último título, né? A gente não tivemos mais êxito, né? Sempre batendo ali, ficando no caminho. Mas aguardar agora, sob o comando do italiano Carlos Ancelotti, como é que fica aí a situação da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo. Torcer pelo futebol brasileiro, tá certo? Então, segunda-feira tem essa lista aí, essa definição do treinador da seleção sobre aí, né? O treinador italiano vai avaliar a composição do elenco e possível dúvidas, principalmente aí no setor do meio do campo, né? Tá certo? Aguarde, segunda-feira tem definição da seleção brasileira sobre né, atletas que irão disputar aí a Copa do Mundo 2020 e 26, não é isso? Também outro detalhe aqui sobre a Copa do Nordeste, né? Como já é conhecimento de todos, né? O ABC na semifinal da competição, então também a Confederação Brasileira de Futebol já definiu as datas, né? Horários das semifinais da Copa do Nordeste entre a ABC e a equipe do Vitória, né? Os confrontos vale na grande decisão, na grande final da competição. O primeiro duelo será disputado no dia 20 de maio, às 20 horas, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador. Já a partida da volta acontece no dia 27 de maio, às 21h30, no Arena das Dunas, em Natal, né? Então, a ver se chega à semifinal em busca de retornar à decisão da competição regional, enquanto o Vitória tenta ampliar a sua tradição no torneio, né? Vamos aguardar. Claro, nossa expectativa é pelo ABC, pelo futebol do Rio Grande do Norte, né? É, vamos ficar de olho, né? Toda a nossa expectativa nessas duas partidas, né? Entre Vitória e ABC, ABC e Vitória, pela semifinal aí da competição, ou seja, Copa do Nordeste. Vamos observar, vamos torcer pelo futebol do Rio Grande do Norte, independente se torce pela agremiação A, B, C ou Y, devemos torcer pelo futebol do Rio Grande do Norte. Nós estamos na posição incômoda. Eu sempre falo aqui que é a Série D, a nível nacional. Temos a ABC, a MEC Laguna, né, na Série D, mas independente, tirando um pouco aqui a Série D, vamos torcer a Copa do Nordeste, próxima semana. Já tem as datas definidas pela Confederação Brasileira de Futebol e toda a nossa expectativa, é claro, sim, pelo futebol do Rio Grande do Norte. Não é isso? Se inscreve aqui no nosso canal, Ismael Júnior Comunicador, dá aquele like, aquele joinha, fortalece aqui o nosso canal, tá certo? Muito obrigado, né? Você que está sempre com a gente, acredita aqui no nosso trabalho, há 18 anos dentro da área da comunicação, né? Partimos agora pelas nossas redes sociais, enfim,
Ismael Júnior, comunicador, tá certo? Valeu, valeu, né? Como destaca, né? A 18 anos no mundo do rádio, temos nosso trabalho aqui na nossa FM comunitária Cidadã de São Tomé, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? E agora, claro, nesse mundo globalizado, que tem aí mundo digital, digamos assim, também partimos agora o nosso trabalho aí nas redes sociais. Copa do Brasil, também tem rodada programada para esta semana, não é isso? Vale lembrar, ontem tivemos a vitória do Cruzeiro no Mineirão, 1-0 diante do Goiás, jogo da volta, então o Cruzeiro passando para a próxima fase da competição, eliminando a equipe do Goiás, né? O primeiro jogo foi 2-2, não é isso? Lembrar também, ou seja, no dia de ontem tivemos a vitória do Fluminense diante do Operário, 2-1 no Maracanã, jogo que aconteceu ontem. O primeiro jogo foi 0-0, o Fluminense passa de fase aí da competição, né? Ontem tivemos também a vitória do Internacional, 3-2 diante do Atlético Clube. Internacional também garante a sua classificação para a sequência da competição da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Inter também tinha batido pelo placar de 2-1, mas ontem foi 3-2 para a equipe do Internacional. Hoje nós temos Juventude e São Paulo, 19 horas no Alfredo Jaconi. Primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do São Paulo. Também no dia de hoje, às 19h30, no Couto Pereira, Coritiba e Santos. Primeiro jogo 0-0, né? Agora temos aí o jogo da volta, o jogo de ida 0-0, não é isso? Hoje também nós temos no Estádio do Café, às 21h30, Jacuipense e Palmeiras. Primeiro jogo, jogo de ida 3-0 para o Palmeiras. Nós temos para hoje no Maião, Mirassol contra o Bragantino. Jogo de ida, 1-1. Agora é jogo de volta. Hoje nós temos Remo contra o Bahia. Jogo de ida foi 3-1 para o Remo, né? 3-1 para o Remo. O Remo tem boa vantagem diante aí do Bahia jogando hoje. Temos também no dia de hoje em São Januário, Vasco da Gama contra a equipe do Paysandu, às 19 horas. Jogo de ida, 2-0 para a equipe do Vasco da Gama, tá certo? E hoje nós temos a 21h30, Ceará contra o Atlético Mineiro. O jogo de ida foi 2-1 para o Atlético Mineiro. Esse jogo acontece no Castelão às 21 horas e 30 minutos, tá certo? Então a gente destaca hoje essas informações do mundo do esporte, do mundo esportivo, mundo do futebol. Nós estamos aqui sempre com esses detalhes no nosso canal. Ismael Júnior, comunicador, dá aquele like, aquele joinha, fortalece aqui, tá bom? A sequência da Copa do Brasil, né? Tem para amanhã os jogos Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense, às 19 horas, no estádio Antônio Ancioli, né? Primeiro jogo, seja jogo de ida 0-0. Nós temos para o dia de amanhã, no Barradão, Vitória e Flamengo, às 21h30. Jogo de ida 2-1 para o Flamengo. Temos Confiança e Grêmio jogando amanhã no Batistão, às 19 horas. Jogo de ida 2-0 para a equipe do Grêmio. Também no dia de amanhã, no Rei Pelé, às 20 horas, CRB e Fortaleza. Jogo de ida 2-1 para a equipe do Fortaleza. Também no dia de amanhã nós temos no Arena Condá, às 18 horas, Chapecoense e Botafogo. Jogo de ida 1-0 para o Botafogo. Amanhã nós temos na Neoquímica Arena, às 19h30, Corinthians contra o Barra de Santa Catarina. Jogo de ida 1-0 para o Corinthians. Tá certo? Então aqui, jogos da Copa do Brasil, para você que está aqui no nosso canal, Ismael Júnior Comunicador. Dá aquele like, aquele joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Valeu, valeu. Em outra oportunidade a gente volta para falar do mundo do futebol. Um grande abraço.